Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Rodrigo Show. Olha, gente, eu ainda não resolvi aquele probleminha técnico, mas graças à ajuda do meu amigo Andres Loveira, né, da Programa Digital, um parceiro meu já há anos, estamos mantendo de pé e vivo o Rodrigo Show até que o meu equipamento chega, ok? O programa de hoje tá bem legal. Não temos pauta, não temos assim um assunto fixo do programa, mas temos vários assuntos. Eu quero falar com vocês várias coisas sobre vacina, sobre a Covid, sobre os nossos ídolos que, né, alguns dos nossos ídolos que estão aí internados com Covid, aquela coisa toda. Vou falar sobre a Xuxa, né, a polêmica da Xuxa com a declaração dela. Enfim, alguma sugestão de pauta que me mandaram, eu vou dividir com vocês. Se vocês concordarem, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Se vocês acharem que é legal, eu vou fazer aqui no programa. Se vocês não acharem legal, fala que daí eu não faço, ok? Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Estão ansiosos? Eu também. Então roda a nossa vinheta porque o Rodrigo Show tá no ar. É isso aí, vamos ao que interessa, porque como diz aquele, o resto não tem pressa, né? Não tinham que dizer, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa? Bom, gente, olha, agradecer o carinho sempre de vocês comigo. Eu adoro entrar no programa com a música É Bom para o Moral. Teve um monte de gente reclamando essa semana, Rodrigo, troca essa música, entra com outra música, bota outra música. Gente, eu tento pôr outra música, mas é muito difícil, não tem outra música, né? Então, manda aí pra mim uma lista, uma playlist de música que não, assim, que não tem monetização, que daí eu uso aqui no programa, tá bom? Deixa eu falar, gente, Aguinaldo Timóteo, eu gosto do Aguinaldo. Mamãe, 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 né? Não tem a música dele? Aguinaldo Timóteo, que já tinha no ano passado, retrasado, enfrentado alguns problemas, né, de saúde, teve infarto, teve um monte de coisa. Recentemente deu uma entrevista para a TV Record, para o Domingo Espetacular, e estava ótimo de saúde, estava super bem, estava feliz da vida. Dias depois ele pega a Covid e agora está internado em estado grave, foi entubado, né? Nossa, a gente que tá perdendo tanta gente, claro, tem gente desconhecida que a gente ama e também tem muita gente conhecida que a gente ama que tá indo com essa doença, não é brincadeira, né? E o Aguinaldo tá aí firme e forte, a gente tá em oração, que ele melhore, que ele saia dessa, 84 anos, né? Ele que já tomou a primeira dose da vacina e, enfim, isso também serve para que as pessoas percebam que não é porque você tomou a primeira dose, não é porque você está vacinado que você está imune, né? Você só vai estar imune depois da segunda dose, 30 dias depois da segunda dose é que você vai estar 100% imune, né? Então, continuar usando máscara, álcool em gel, higienizando bem as mãos, evitar falar de perto com as pessoas, evitar aglomeração, evitar todo tipo de contato, porque é muito sério, e principalmente as pessoas de idade que estão indo embora, né, antes do tempo, digamos assim. E o Paulo Gustavo também, todo mundo sabe que eu adoro, né, eu assisto sempre os filmes, todo filme do Paulo Gustavo eu amo. Todo filme que Minha Mãe é uma Peça, Vai Que Cola, Minha Vida em Marte, eu adoro, eu acho ele incrível, o tipo de humor dele é o tipo de humor que eu gosto, eu gosto muito dele. Quando eu soube que ele estava com Covid, eu fiquei super assustado, eu fiquei muito triste, eu até postei no meu Instagram uma oração, né, um pedido, uma boa energia a ele. Que de uma certa forma isso chega, né? Eu acho que todo esse nosso carinho, toda essa nossa energia boa, tudo isso chega nessas pessoas assim que estão passando por isso, não só os famosos, mas os anônimos também, né? O Paulo Gustavo foi entubado, né? Consciente de que seria entubado para acelerar o processo da cura da Covid, né? Essa semana ele apresentou melhoras no quadro e ainda continua entubado, e a gente segue aqui
firme nas orações e nas boas energias que o Paulo Gustavo também vai sair dessa, né? Gente, olha só, eu falei no meu Instagram semana passada que eu tava maratonando no Netflix as Chiquititas, né? Essa versão de 2013 que quando passou foi igual o Carrossel. Eu tive aquele preconceito, né? Porque como eu assisti o primeiro Carrossel, como eu assisti a primeira Chiquititas, eu dizia, imagina, eu não vou assistir essa... Eu gostava daquela época, na minha época que era bom, né? É igual quando teve o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a minha mãe dizia a mesma coisa. Não sei como é que vocês gostam de assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo era bom no meu tempo. Então acho que isso é meio que um preconceito que a gente tem. Só que eu assisti o Carrossel, todo mundo sabe, reagi aos atores de Carrossel aqui no programa, né, como eles estão hoje e tal, aquela coisa toda. E agora eu tô maratonando Chiquititas no Netflix, né, porque tá passando inclusive no SBT, está passando em tempo real, só pra minha cara mesmo, tipo, tá passando no SBT e eu tô maratonando no Netflix, pagando o Netflix pra assistir Chiquititas. Bom, só que eu tava maratonando uns capítulos que eu não vi, então dessa vez eu tô vendo Chiquititas assim, do início ao fim. E as pessoas pediram pra eu fazer a mesma coisa. Reagir aos atores hoje em dia, comentar sobre a diferença das Chiquititas da minha época para essa, o que tem nessas Chiquititas que nas Chiquititas da minha época não tinha, porque eu era muito fã, gente, eu era alucinado, eu tinha CD, tenho CD até hoje, CD, álbum de figurinha, eu fazia pastas das Chiquititas, o meu sonho era ir ser uma Chiquitita, trabalhar na Argentina, aquela coisa toda. Então tem muita coisa legal que eu poderia comentar com vocês sobre isso, né? A gente fazer uma comparação, assim, né? Algumas coisas que mudaram, algumas adaptações que foram feitas para Chiquititas versão 2013, que tem na Chiquititas 2013 que não tinha na versão 97. E assim vice-versa, né? Bom, se vocês acharem essa ideia legal, escrevam aqui embaixo para mim que vocês querem que eu faça esse programa especial Chiquititas, que eu vou fazer, ok? É uma ideia que me deram aqui e eu achei super legal, tá bom? Outra coisa que um inscrito do canal sugeriu, e foi só uma pessoa que sugeriu, mas eu acho até um pouco, não sei se é interessante, eu não achei muito interessante, mas o que vocês acham? Como é um período que eu tô sem pauta, né? Como o canal tem ganhado a cada dia novos inscritos e novos visitantes, muita gente não sabe, por exemplo, que eu entrevistei a Rita Cadillac, que eu entrevistei a Mara Maravilha, que eu fiz outras entrevistas, outras exposições, umas coisas bem legais, né? E um inscrito aqui do canal pediu para fazer um programa para exibir essas entrevistas, reexibir no canal essas entrevistas, né? Por exemplo, eu entro aqui dançando Bom para o Moral, aquela coisa toda, e a gente roda a entrevista com uma nova edição, com um novo formato, jogando outro tipo de imagem por cima. Eu não sei, eu acho arriscado fazer isso, porque como muita gente já viu, não vai querer ver de novo. Mas com uma edição diferente, de repente colocando até cenas que na outra entrevista não tinha, que a gente sempre corta uns pedacinhos, né? Eu acho que é uma ideia interessante, então também escrevam aqui para mim embaixo se vocês acham interessante fazer isso, se vocês gostarem da ideia, eu faço, principalmente nesse período que a gente não tem muito o que pôr no programa, ok? E já está rolando uma enquete, uma enquete não, é uma postagem que eu fiz aqui na comunidade do canal. Rodrigo, para quem você tira o chapéu pela segunda vez? Eu já falei que o Raul Gil vai mandar me prender, hein? Vocês ficam pedindo chapéu para mim, o chapéu não é meu. Tem gente que fala, você devia ter o chapéu fixo no seu programa. Olha a audácia. Você devia voltar com pra quem você tira o chapéu. Gente, o pra quem você tira o chapéu não é meu, é do Raul Gil. Eu peguei emprestado para fazer uma brincadeira uma vez. Depois eu fiz com o Rick, aqui também. Mas eu não achei mais interessante fazer. Então, e tá uma lista enorme de sugestões. São só 10 nomes para uma lista lá de mais de 50 nomes que vocês já sugeriram para mim aqui na comunidade do canal. Então, vamos fazer aí nas próximas semanas do programa o pra quem você tira o chapéu. É só eu escolher os nomes, que vai ser difícil para mim, né? Alguns ali já são repetidos, como o presidente Bolsonaro, por exemplo. Algumas pessoas que estão ali, Marlene Matos. Alguns nomes sugeridos ali já foram no primeiro Pra Quem Você Tira o Chapéu. Obviamente que esses nomes serão retirados, né, aí do quadro. Mas eu vou escolher 10 nomes bem interessantes, 10 temas ali também, que não tem só nomes, tem temas, tem, enfim, polêmicas. E aí a gente vai fazer, tá bom? Nas próximas semanas o Pra Quem Você Tira o Chapéu. Gente, eu gravei
nessa semana uma entrevista muito legal com a minha tia Sônia. Todo mundo sabe que eu fui assim adotado pela minha tia já aos 18 anos de idade que eu vim morar com ela, porque pela probabilidade de dar certo as coisas aqui, depois que minha mãe mudou pro interior, aquela coisa toda, eu vim estudar, vim fazer teatro, enfim, comecei a viajar a São Paulo. Eu acho que de Balneário seria muito mais fácil as coisas. E essa é uma tia querida que me ajuda em tudo, que sonha junto comigo, que me dá tudo que eu preciso, sim. Eu sei que tem muita gente que odeia isso, né? As pessoas não gostam muito dessa ideia, mas é uma tia que eu adoraria que todo mundo tivesse, né? O meu sonho era que todo mundo pudesse ter uma tia como eu. E ela vem bater um papo comigo, né? A gente gravou essa semana, foi divertido, deu pra rir, deu pra lembrar histórias, enfim. E olha que minha tia não é de aparecer, viu? Ela fez isso pelo programa mesmo, porque a gente tá sem pauta. Vai ser um bate-bola em família, que tá muito legal, gente, muito legal mesmo. E eu vou exibir eles pra vocês na semana que vem, tá bom? Prometo. Mas quer ver um pedacinho como é que ficou? Pode rodar, porque eu vou ver junto com vocês. Porque pra você eu não sou o Rodrigo apresentador, né? Não, pra mim você é o Rodrigo. Você é uma pessoa que sempre tomou a frente de todas as minhas causas, impossíveis até, né? É verdade. Não, o barco foi depois. Não, o barco... O pai fez agência de turismo bem depois da agência de frete. Vocês não têm essa coisa comigo de ficar me assistindo. Mas a gente assiste você dia e noite. No café da manhã, no almoço, na janta, né? Rabugento. Saímos juntos. De pijama. A gente se assiste dia e noite. Você assiste dia e noite. Ela dirige barco, gente. Além de dirigir minha vida, ela dirige barco. Nunca eu me incomodei com o Rodrigo. Nunca. Se ele vai em algum lugar, tenho confiança absoluta que é lá que ele vai e vai voltar na hora que ele disse que vai voltar. Nunca me incomodei. O Rodrigo é uma pessoa muito disciplinada, muito correta. Nunca tive problema nenhum com isso. Tá vendo só? Tá imperdível. Eu fosse vocês, não perdia. Minha tia, ela não gosta de aparecer, ela não gosta de televisão, nada dessas coisas. Nós somos o oposto nesse sentido, né? Eu acho que nem todo mundo é obrigado, só porque tem, por exemplo, um artista na família, todo mundo ser artista também. E aí, outro dia a gente andando na praia, brincando, eu disse pra ela, você bem podia dar uma entrevista no meu programa, não tenho entrevistado, não tenho pauta. Daí ela topou, mas foi uma brincadeira, porque eu achei que ela jamais ia aceitar, e ela aceitou, e vocês vão conhecer um pouco mais essa minha tia maravilhosa, gente boa, querida, que assim, todos os meus amigos amam a minha tia e vocês vão amar também, tá bom? Agora, eu preciso expressar a minha alegria pelos 15 milhões de vacinados no país, gente, né? Inclusive meu tio, minha mãe, já tá chegando a hora de se vacinar também. Essa semana começa os 68, 66, 65, né? Que é a idade da galerinha mais velha, assim, mais próxima a minha, né? Eu tenho tios de 80 anos que já foram vacinados, de 75, enfim. Eu tô muito feliz mesmo pelos meus familiares, né, que já tomaram aí primeira e segunda dose, tem familiar meu que já tomou primeira dose. Tô muito feliz só de saber que não vão morrer disso, né, porque a gente ficou com o coração na mão até agora, assim. Meu Deus, e os idosos da nossa família, os diabéticos, as pessoas que já têm, né, como é que vai ser nessa pandemia? Será que vamos perdê-los como muita gente se perdeu, né, nesse caminho até chegar essas vacinas? E feliz também que o Brasil, aí o Butantan, está fabricando a nossa própria vacina 100% brasileira. Então fica aqui todo o meu aplauso, o meu apoio, o meu carinho aos profissionais da saúde, aos nossos cientistas maravilhosos, né? E daqui a pouquinho é nós, né? Eu tô com 32, vou fazer agora em abril 32 anos. Daqui a pouco chega a minha hora, eu tenho fé, vou me vacinar sim, vacina sim, com certeza, né? Bom, e para encerrar o nosso programa de hoje, o nosso assunto, nossos assuntos da semana, né? Todo mundo veio me cobrar um posicionamento, assim, uma opinião sobre a Xuxa, porque todo mundo sabe a ligação muito forte que eu tenho com a Xuxa pelo fato de eu ter iniciado aí a minha história, minha vida artística imitando a Xuxa, enfim. E as pessoas vindo, Rodrigo, você não vai falar não, Rodrigo, você não vai se manifestar. E ela, infelizmente, né, coincidiu de dar esse depoimento bem no dia, um dia antes do aniversário dela. Então, no dia 27 de março, eu postei uma foto, eu com ela,
desejando parabéns à Xuxa, e sobrou até pra mim, né? Porque eu fui bombardeado nos comentários. Parabéns por quê? Parabéns pra uma pessoa que falou aquilo. Você não tem que dar parabéns pra ela não. Enfim, anulando totalmente minha história com ela, anulando totalmente as coisas boas que a Xuxa fez até hoje. Eu acho que esse é um preço que a Xuxa tem que pagar. Ela está pagando um preço alto hoje porque pelo fato dela ter sido sempre inerente a tudo. Né? A Xuxa nunca deu uma opinião polêmica, a Xuxa nunca se envolveu em polêmica, a Xuxa nunca falou um palavrão, a Xuxa nunca mandou ninguém a merda como ela está mandando hoje em dia. Então, quando você vê a Xuxa dando uma opinião forte como essa que ela deu, porque é como eu falei, o problema não foi nem o que ela disse, o problema foi quem disse. Né? A Xuxa falando isso é uma coisa chocante. Né? É claro que os direitos humanos vêm para cima mesmo, né? Não interessa se o presidiário estuprou, matou, roubou, matou ali alguém para roubar um celular, alguma coisa, não interessa. A partir do momento que ele está preso, ele se torna um presidiário por conta disso, isso quando não foge, né? Ele é um presidiário e os direitos humanos protegem essas pessoas, então você não pode sugerir esse tipo de coisa que não pega bem. Só que, como eu falei, não foi o que a Xuxa disse, foi quem disse, né? Porque quando eu vejo mesmo o Datena, quando eu assisto o Datena fala cada coisa que eu digo, meu Deus, e ninguém fala nada do Datena. O Datena odeia bandido, fala mal dos bandidos e não sei o que. O Ratinho detona, o Ratinho fala horrores, fala muito coisas piores que a Xuxa falou, ninguém fala nada. O nosso presidente, né, tanta gente fala que bandido bom é bandido morto, ninguém fala nada, tudo bem, tudo ok. Mas como é a Xuxa falando, né, aí parece que se torna diferente, parece que a coisa tem mais peso, né? Acho até que é por aquilo que eu acabei de falar, ela passou a vida inteira não se metendo em assuntos políticos, assuntos polêmicos, assuntos, enfim. Eu acho total absurdo testar cosmético, testar vacina, testar remédios, enfim. Eu mesmo sei de laboratório que vai lá, arranca a pele do bicho, do macaco, faz uma queimadura bem grave nele para testar uma pomada, testar qualquer coisa. Então, se funcionar no macaco, funciona na gente se a gente se queimar, se a gente se machucar, o que não é certeza. Lá não, lá é feito de propósito para, né, no rato, enfim, na chinchila, nos beagles, não tinha aí no interior de São Paulo, não sei onde, que testavam tudo nos beagles. Aquilo era um absurdo dos cachorrinhos, gente. Então isso é um absurdo, total absurdo, né? Um ser inocente, um ser que tá ali, não sabe nem por que ele tá ali, né? Pagando uma coisa horrível, sendo usado como uma cobaia, né? Até aí eu entendo o ponto de vista da Xuxa, né? Até aí. Claro que eu não posso concordar com a opinião dela, no entanto, eu tenho que defendê-la porque ela não foi a primeira a dizer isso, gente. Nós ouvimos frases muito pior ao longo da nossa vida. Chamaram ela de racista, chamaram ela de preconceituosa, de elitista, de um monte de coisa que eu li. E eu vejo que esse preconceito, esse racismo, esse elitismo está no nosso dia a dia. Sabe, eu acho um absurdo quando eu vejo pessoas da minha terra, do meu lugar, dizendo o Sul é meu país, querendo separar o Sul do resto do Brasil. Eu acho um absurdo quando um sulista faz piada do baiano chamando ele de preguiçoso. Esse tipo de frase maldita a gente tem que engolir a seco todos os dias. Ouvir um cara dizer que prefere ter um filho bandido do que ter um filho gay é uma outra coisa que machuca muito também, né? Cadê o direito humano do gay? Cadê o direito humano do baiano? Cadê o direito humano da loira que é tão perseguida, tão chamada de burra, né? Todos têm direitos humanos, né? Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Você vê racismo. O que é o racismo? O racismo começa quando na novela que a gente assiste, você só vê o negro como empregado, nunca como patrão. Sempre como assaltante, nunca como assaltado. E nós temos que engolir isso dia após dia. Então o problema do mundo foi o que a Xuxa falou, de testar a vacina e testar remédios nos presidiários, né? Eu acho que o que ela falou é grave. Não se fala? Não se fala, tudo bem. Vai contra os direitos humanos? Vai contra os direitos humanos, tudo bem.
mas é tão pequenininho perto de outros preconceitos, perto de outros tipos de coisa que a gente é obrigado a ouvir diariamente, não é verdade? Olha, a televisão tem que estar fazendo campanha para dizer vacina sim, porque tem, quase que eu solto um palavrão, tem FDP aí contra a vacina, sabe? E ninguém faz nada sobre isso. Então, eu acho que a Xuxa, ela paga um preço alto por nunca ter se manifestado, por não ter se manifestado antes. Ela sempre foi aquela coisa, né, que ela sempre foi o respiro das pessoas, né? Ah, vamos ver uma coisinha mais leve, vamos ver uma coisa mais bobinha, vamos ver uma coisa mais alegria, hilarie, então vamos assistir a Xuxa, porque a Xuxa nunca se manifestou, a Xuxa nunca falou, a Xuxa nunca quis se envolver com essas coisas. Então eu acho que hoje, quando você ouve a Xuxa falando uma coisa, é chocante, não pelo que ela falou, e sim por quem falou. Né? O que foi, não o que foi dito, mas quem disse aquilo, né? Tem muito mais peso. Porque outros apresentadores de telejornal, a própria Raquel Sherazade teve um discurso, né, sobre o bandidinho lá e tal. Enfim, quantas pessoas já fizeram isso? Xuxa não foi a primeira e nem será a última. E quantas pessoas pensam como a Xuxa e agora nesse momento estão caladas? Quantas pessoas pensam como a Xuxa e foram lá criticar ela só para lacrar, só para causar? Não é verdade? Então acho que o Brasil é o país da hipocrisia. Tem tanta hipocrisia aqui, né? É aquela coisa, o sujo falando do mal lavado. Eu não admito isso porque você só pode falar de uma coisa quando você não pratica. Eu acho que eu vou me pôr, mas acho que todos nós fazemos esse tipo de coisa, né? Esse tipo de maldade inconsciente, né? Bem, era isso que eu tinha para falar. Adorei estar aqui hoje, matar a saudade. Semana que vem eu volto com uma entrevista bem bacana com a minha tia Sônia para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu quero deixar uma mensagem para vocês hoje, porque essa semana eu entrei numa página as pessoas estavam falando de mim, né, do meu nariz, que é muito grande. O cara estava dizendo que ele tem uma barriga enorme, ele é tão gordo, ele precisa fazer uma lipo, que não sei o que, o cabelo dele tá precisando de uma hidratação, nossa, ele é horrível. Falando um monte de coisa de mim, assim, né? E me comparando, né? As pessoas têm mania disso. Tem gente que ela não consegue elogiar alguém sem diminuir outra, né? Ela tá linda. Mas a fulana... Não, eu acho assim, você só vai conseguir ser feliz quando você conseguir admirar a beleza de alguém sem questionar do outro, ou sem questionar a sua própria beleza, né? Porque o que é feio pra você pode ser bonito pra mim, né? Como diz aquele ditado, há gosto pra tudo, né? Pensa nisso com carinho. E na semana que vem eu volto com mais um Rodrigo Show pra vocês, tá bom? Beijo e até lá. Tchau!